Antes de começar, quero anunciar que isto é apenas uma hipótese, baseada em relatos de autores chineses e apoiada por alguns estiradores. É uma façanha fascinante que, se tivesse ocorrido, estaria ao nível de Marco Polo, Elcano e Colombo. Mas não há como garantir se realmente aconteceu. Todos aqueles que desejam se deixar levar por uma história de aventuras que pode ser real ou não, fiquem e se deixem levar. Eu era um orgulhoso centurião das legiões romanas, destinado na Síria, quando chamaram minha legião para realizar uma campanha contra os partos. Seríamos liderados por Crasso, o homem que havia combatido contra Espartaco, assim como por seu filho Públio Crasso, que havia servido sob as ordens de Júlio César na conquista das Gálias. Parecia que estávamos em boas mãos. Partimos em direção ao leste, para onde vivia um inimigo desde tempos antigos, os partos. Marchamos por dias próximo ao Eufrates, abastecidos pela frota. Não nos faltava nada. Alimentos frescos todos os dias, água em abundância e qualquer equipamento militar que precisássemos. Parecia que ia ser um desfile militar. As vilas por onde passávamos se rendiam sem lutar e nos entregavam tesouros e auxiliares para ganhar nosso favor. Um dia chegou um árabe que havia servido sob as ordens de Pompeu e havia mostrado uma lealdade a Roma incontestável. Este disse que Orodes, rei parta, estava longe das posições romanas. Diante de nós, segundo ele, havia apenas um pequeno exército liderado por Surena, um oficial parta. Dias depois, Crasso ordenou a interrupção da marcha. E um dia depois, cruzamos o Eufrates. Cássio, subordinado de Crasso, se opôs firmemente a essa decisão. Eu estava com ele, mas o exército estava dividido. Uma parte pensava que o melhor seria ficar junto ao rio, como eu, mas a outra parte pensava que o melhor era atravessar, derrotar um pequeno contingente de tropas partas e voltar vitoriosos antes que Orodes chegasse com a força principal. Caminhamos por alguns dias e chegou um mensageiro com roupas arménias. A informação não era dos arménios, estava sofrendo um ataque parta, então não poderia nos enviar reforços. O arménio aconselhou Crasso a voltar ao rio ou ir para as montanhas, e rapidamente Cássio apoiou a ideia. Eu rezava em silêncio aos deuses para que Crasso desse meia volta, mas não foi assim. Seguimos em frente. Naquela noite ouvimos uma grande briga entre Cássio e o árabe. Cássio pensava que o árabe era apenas um traidor armando uma cilada. Mas Crasso não o ouvia. Ele queria seguir em frente e obter uma vitória rápida. No amanhecer seguinte, o racionamento de água foi ordenado. Com metade da água corporal, precisávamos caminhar sob o deserto escaldante. Nossas proteções de ferro ardiam sob o sol e provocavam feridas na pele. Nossos olhos nos enganavam, fazendo-nos ver lagos onde só havia areia. Os lábios rachados, a pele seca, o sol implacável sobre nós e... continuávamos marchando. Cada passo que dávamos se tornava um suplício. Com cada passo que dávamos, nos afastávamos de nossas defesas e de nossos suprimentos e nos aproximávamos mais e mais da incerteza e do inimigo. Naquela tarde, vi o árabe sair do acampamento rapidamente. Fiquei feliz em saber que ele já não estava entre nós, mas ao mesmo tempo, sua partida me causou uma estranha sensação no estômago. Essa sensação era um instinto que eu havia desenvolvido ao longo dos anos. Era um estado de alerta que nós, soldados, tínhamos. Essa sensação se agravou quando Crasso saiu de sua tenda com uma túnica preta, em vez de sua túnica correspondente. Quando ele percebeu, trocou, mas o presságio já havia sido visto pelos meus homens. No dia seguinte, Crasso enviou batedores a cavalo para encontrar o exército inimigo. Apenas retornou um punhado de homens. O ânimo dos meus legionários começou a subir. Recebemos ordens de formar uma frente ampla para impedir que os partos, que segundo os exploradores estavam todos montados, nos flanqueassem. Avançamos alguns metros até que Crasso, visivelmente sobrecarregado, ordenou formar um quadrado. Mudávamos de uma formação ofensiva para uma defensiva. Mau sinal. Em formação, prosseguimos nosso avanço até o rio Balig, onde todos nós nos lançamos como bestas na água para beber essa iguaria dos deuses. Bebemos rapidamente e logo recebemos ordens para prosseguir a marcha. Horas depois, vimos à frente um contingente de catafractos partos. As armaduras polidas refletiam o sol, aumentando o medo entre meus homens. Sim. Nos ordenou para parar a marcha. Andei entre as pessoas, confiante em mim. Prometi-lhes uma vitória fácil, mesmo sabendo que acreditava em mim. Prometi uma vitória fácil,
mas sabia que mentia. Não é fácil derrotar os catafractos, especialmente sem fundibulários. Subitamente, tambores de guerra ressoaram pelo deserto, uma cacofonia que encolheu o coração. Os partos gritaram e avançaram a trota em nossa direção. Eu podia ver meus homens suando, com os olhos arregalados e tremendo de medo. Cada vez mais partos se aproximavam de nossas posições. Víamos essas bestas de ferro se aproximando. Não pareciam deste mundo. Não pareciam humanos. Só se via ferro. Minha centúria estava nas fileiras da frente, então embainhamos as gládios e preparamos os projéteis. Os partos galoparam, fazendo o chão tremer sob nós. 70 e o chão começou a tremer sob nossos pés. 70 e... Apertei a mandíbula, firmei meus pés no chão, e eu apertei a mandíbula, firmei meus pés no chão, e todos os homens da minha centúria e das centúrias ao nosso lado lançaram suas pilhas. Os pira voaram em alta velocidade, impactando com força as proteções inimigas junto aos cavaleiros. Vi Ipirum cravar-se na omoplata de um cavaleiro, derrubando-o da montaria e fazendo-o perder-se entre os cavalos dos companheiros. A carga colidiu violentamente contra nossas linhas, jogando os primeiros legionários contra os escudos dos soldados logo atrás. Muitos deles pereceram, mas ainda assim, graças à massa de homens que tínhamos na frente, a carga de catafractos parou. Era o momento de contra-atacar. Os partos, parados, estavam indefesos diante dos homens. Os legionários da frente buscavam brechas nas defesas inimigas para fincar suas espadas. Ainda assim, era difícil executá-los. Ordenaram à minha cintura que recuasse, e fomos substituídos por auxiliares gauleses, os quais se jogavam ao chão sob as montarias inimigas, e de lá apunhalavam os cavalos partos. Legionários seguiram para apunhalar os cavalos partos. Alguns legionários seguiram os partos e executaram os cavalos. Quando o cavaleiro caía, removiam seu capacete e o esfaqueavam na garganta com a espada. Algumas cornetas soaram e os catafractos se retiraram a galope. Todas as legiões rugiram celebrando a vitória, fazendo com que os tambores de guerra inimigos ficassem em segundo plano. Mas então comecei a ouvir um som agudo, um som anômalo. Ordenei à minha centúria e aos legionários que estavam ao meu redor que se calassem. Então ouvi claramente um assobio. Não, dezenas, centenas de assobios se sobrepondo uns aos outros soavam no ar. Isso só poderia significar uma coisa: flechas. Antes mesmo de dar a ordem, vi um legionário à minha esquerda cair com uma flecha no olho direito. Nos cobrimos com os escudos e um repique de projéteis silenciou nosso grito de vitória. Centenas de arqueiros a cavalo trotavam ao redor do quadrado, disparando seus projéteis contra nós. Supunha que a ajuda de Crasso seria esperar até que ficassem sem projéteis. Não me parecia uma má ideia. Ficamos assim em modo passivo e com nossos escudos em alto, o que parecia uma eternidade. Ousei olhar através de nossos escudos para os partos e senti um nó no estômago. Havia dezenas de camelos entre os arqueiros partos, carregados com cestas cheias de flechas. Por Castor e Pollux. Eles tinham um suprimento quase infinito de flechas. Eu deveria informar ao cônsul. Ordenei a 5 homens com escudos erguidos que me acompanhassem e corremos até o centro da praça, onde estava o comando do exército. Cássio foi o único a me receber, percebendo a urgência das minhas notícias. Contei-lhe o que tinha visto, e ele me ordenou a voltar para o meu posto. Foi o que eu fiz. Eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance. Minutos depois, nos ordenaram abrir um corredor à frente. Afastamo-nos e diante de mim passou a cavalaria romana, apoiada por cavaleiros celtas e 4.000 legionários. Nós os aclamamos e desejamos sorte. Quando eles deixaram o quadrado, fechamos fileiras e vimos como marcharam contra os partos. Eu observava com orgulho esses homens que, vencendo seus medos, atacavam o cerco, buscando abrir uma brecha para a nossa fuga. Eu via Públio Crasso em sua montaria, liderando os cavaleiros enquanto uma nuvem de poeira cobria esses homens, até que finalmente os perdemos de vista. O número de flechas que caía sobre nós diminuiu bastante, e o barulho foi sumindo do campo de batalha. Não havia rastro dos homens de Públio. A pressão diminuiu ao recuarmos. Marchamos em formação rumo às montanhas, em retirada. Marchamos em formação em direção às montanhas, recaindo sobre a minha coorte o trabalho de proteger a retaguarda. Então ouvimos o som da morte, o som da nossa perdição. O som inconfundível da batalha intensificou-se onde eu havia designado Públio e seus homens.
Atingiu seu ápice e começou a desaparecer após 30 minutos, até silenciar completamente. Os partos teriam sido derrotados. Os romanos teriam sido. Pouco depois ouvimos o som de cavalos trotando se aproximando e gritos de júbilo que não eram em latim. O nervosismo era compartilhado em todas as regiões. Por fim, os cavaleiros partos voltaram, um deles com uma lança que tinha algo cravado na ponta. Ao se aproximarem, vimos o que havia na ponta da lança. Era a cabeça de Públio Crasso. Um lamento ecoou entre nós. Mas durou pouco, pois logo os partos voltaram a lançar sobre nós uma chuva de flechas. O moral estava muito baixo. Meus companheiros de guerra estavam apavorados. Ouviu-se gritos de angústia dos feridos. Ouviu-se os insultos dos homens feridos. Ouviu-se os insultos dos homens que ameaçavam impotentes o inimigo. Um cheiro de fezes, vômito, urina, suor e sangue nos envolvia, tornando ainda mais lamentável nossa luta. A poeira do deserto levantada pelos catafractos que nos cercavam nos sufocava. Estávamos há horas e horas nos espreitando do alto, tirando lentamente a pouca energia que nos restava. Era como se os deuses estivessem do lado do Império Parto. A loucura de quem se vê próximo à morte começava a capturar membros da legião, os quais saíam em grupo da formação tentando escapar do massacre. Quando um desses grupos saía, aparecia uma linha de catafractários que carregava contra eles e os pulverizava. Era inútil tentar escapar. Nossa única possibilidade de sobreviver residia na unidade, e isso, por sua vez, jogava contra nós. O quadrado ficava cada vez mais apertado, pois todos buscávamos a segurança dos companheiros. Chegamos a um ponto em que estávamos tão apertados que não podíamos nos mover, e éramos um alvo tão grande que os arqueiros inimigos nem precisavam mirar em nós para acertar o alvo. Avistei um grupo de homens a pé, observando o massacre à distância, e a raiva tomou conta de mim. Lá estava o árabe que nos levou à armadilha. Mas já nada importava. As flechas continuavam caindo, e nós romanos continuávamos morrendo. Não sei quanto tempo passou, mas finalmente o sol começou a se pôr no horizonte, e os partos pararam de nos atacar. Vi como eles recuavam até algumas tendas e os oficiais do exército se reuniram e retomariam a carnificina. Os oficiais do exército se reuniram e decidiram que nos retiraríamos. Diante das baixas sofridas e da perda de oficiais, promoveram alguns, inclusive eu, colocando-me no comando dos restos de várias coortes. Um total de cerca de 2.200 homens sob o meu comando. Mas havia um problema. Os feridos, as flechas, além de matar, haviam ferido muitos dos nossos, que não estavam aptos a aguentar a longa marcha até a fortaleza de Carras. Não podíamos carregá-los, pois atrasariam a marcha rápida necessária. Decidiu-se abandoná-los. Formamos em coluna de marcha e sem tochas para não chamar a atenção dos partos, marchamos em ajuda e que os levássemos com eles, mas evitando olhar ajuda e que os levássemos com eles, mas evitando olhar atrás, os abandonamos. Caminhamos fazendo zigue-zague para evitar deixar um rastro claro, mas em uma dessas curvas perdi de que me guiassem e continuamos caminhando em direção a Carras, ou isso que me guiassem e continuamos caminhando em direção a Carras, ou isso pensava. 2 horas depois compreendi que nos tínhamos perdido. Não fazia sentido caminhar sem rumo, então ordenei aos meus homens que quebrassem a formação e dormissem ao relento, sem luzes nem tendas. Após um dia de combate, era preciso recuperar as energias. A luz da alvorada nos acordou. E com o novo dia chegou um novo problema. Ao me levantar, pude ver que estávamos cercados. Grande quantidade de catafractos partos cercavam nossas posições. Vi o alarme e meus homens, convalescentes e ainda exaustos, pegaram suas armas e se prepararam para lutar. Mas valia a pena lutar? A campanha havia sido um fracasso. Grande parte do exército havia sido derrotado. Nossa morte certa mudaria a sorte da República? Eu não acreditava. Com a mão direita, cravei minha espada na areia e nos braços. Um a um, meus homens largaram as armas. Os fiéis legionários romanos havíamos nos rendido? Aqui termina a primeira parte deste especial. Minha ideia inicial era fazer um único vídeo. O problema é que quando comecei a escrever, vi que o vídeo ficaria extremamente longo, então decidi dividi-lo em 2. Fiquem tranquilos, amanhã terão a segunda parte. E como sempre,
Se gostaram, deixem um like e se inscrevam para não perder nenhum novo vídeo.